E vamos continuar hoje a história de Garten of Banban. Tivemos já a primeira parte aqui no canal, onde eu trouxe o primeiro capítulo e tudo mais resumido aqui pra vocês, então eu não vou ficar repetindo tanta coisa, já que eu já trouxe naquele vídeo lá. Vai ter alguns detalhes daquele vídeo que eu vou ter que trazer aqui, mas eu vou explicar pra vocês na hora certa. Então, pessoal, sem mais enrolações, vamos para a história de Garten of Banban 2. Esse jogo que veio aí, né, ampliando o universo da Crash, que tem algo muito assustador e sinistro acontecendo dentro desse lugar. E sem mais enrolações, já deixa um gostei, se inscreva no canal, ativa o sino para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vídeos assim dão um enorme trabalho, a gente faz com muito carinho para vocês. Então se inscreve e deixa um gostei para dar uma força para nós aqui. Então vamos lá, já peço para vocês pegar uma água, ficar confortável na cadeira, no sofá, na cama, onde você estiver vendo esse vídeo, e vamos lá ver então qual é a história de Garten of Banban 2. Depois do final catastrófico que a gente vai e encontra o Jumbo Josh ali naquela parte do elevador, caímos numa parte mais embaixo, né, que tem ali nos complexos mais ainda profundos dentro desta creche. Mas agora, ao invés de ser aquele lugar bonitinho, legal, coisa fofa, parece que agora tem uma divisão de áreas. Principalmente porque parece que são 4 complexos, né? A gente tava primeiro na entrada do jardim, e aí do nosso lado direito temos ali a parte de comunicação, talvez seriam os escritórios, a parte de contabilidade e também de cuidar das crianças, né, que são registradas na creche. A parte da esquerda é a parte médica, e aonde rolaram os experimentos, ou pelo menos alguns testes com algumas coisas lá dentro, que eu vou explicar daqui a pouco. E a parte da frente, que é o setor de testes. A primeira grande pista é que os funcionários do lugar acabaram ficando desesperados. Alguma coisa muito ruim aconteceu, talvez algum dos experimentos, alguma coisa que eles fizeram dentro desse complexo onde a gente vai chegar nesses testes daqui a pouco, parece que algum saiu de controle. E outro detalhe muito importante é que agora parece que tem o abismo. Lembra que eu falei pra vocês que lá na parte da piscina de bolinhas da Opila Bird, onde ali parecia que era uma piscina de bolinha que as crianças brincavam? Pois é, parece que alguma coisa mais embaixo que eles foram procurando ou foram cavucando, né? Foram ali cavando pra fazer as coisas mais embaixo da creche, e aí criaram, né, um disfarce que seria a creche na frente, onde as pessoas falam, é mais um lugar para colocar a criança e ficar ali de boa, mas parece que eles foram cavando mais embaixo, e aí surgiu esse abismo, é como se tivesse uma parte muito oca debaixo da creche que acabou saindo o complexo, que é justamente onde os experimentos, os testes e as coisas eram documentadas do que tá rolando por baixo da creche. Tanto que os funcionários vão mencionar a respeito desse abismo, e é justamente a empresa que toma conta, né, do lugar, do jardim do Banban, que eu já vou chegar neles para vocês. O único lugar liberado é a parte de comunicação, e chegando ali somos recepcionados com uma voz um tanto quanto esquisita. Hey, you there. I can see you on the cameras. Nós não sabemos quem é ainda, mas ela tá tentando pedir ajuda para poder sair daquele lugar. Ela está presa e a gente acaba tentando procurar alguma coisa para poder tirar ela de uma das salas, pois ela tá com muito medo das criaturas virem para cima dela. E aí nós temos mais agora alguns personagens novos, principalmente ali que vão ser a família composta do Jardim do Banban. Agora temos a Slow Celine, que é um caramujo ali que vai também aparecer no game, e temos também o Xerife Toadster, que é um sapo amigável, mas ele não aparece no capítulo 2. E tem um outro bicho azul, que é o Nabi Nabi. O Nabi Nabi, ao contrário de Banban, seria o inimigo, né, número 1 do Banban. O Banban é o personagem que é mais amigável e carinhoso, né, e ensina a amizade para as crianças, e o Nabi Nabi seria o oposto. Ele já fala para as crianças se isolarem, não tem problema você ser esquisito, aquela coisa toda, e que se você tem pensamentos ruins é, sabe, normal de uma criança. Enfim, o bagulho é colocando essa criatura nova como vilão da história. E tanto que esse bicho é descrito como a aranha, uma aranha que acabou perseguindo alguns funcionários de dentro do lugar. E aí a aranha é vista pelas pessoas, ela fica meio que na espreita, só vindo pro momento certo de atacar. E no meio do caminho temos alguns arquivos que podem identificar o que pode estar acontecendo. Alguns relatórios que foram feitos pelos funcionários, principalmente doutores, que vão começar talvez a explicar o que são essas criaturas. O primeiro que nós temos é do caso número 6, que é do tipo 2, e o apelido dele seria
o demônio. Vai começar a fazer um experimento de um elemento chamado Givanium e também utilizando um genoma humano. Então tem um elemento aí do Givanium, que eu vou explicar daqui a pouco, mas também tem o genoma, que seria o DNA de uma pessoa. Basicamente o que vai falar em um desses arquivos é duas siglas muito importantes que já foram faladas no capítulo 1. Quando falar a respeito de U.A, é a respeito de um dos doutores chamado Uthman Adam, e ele é justamente um dos doutores que fugiu junto com o Everly Mason, e no caso foi utilizado o DNA desse Uthman Adam, e os dois estavam, né, no Canadá, que é onde se passa a creche do Bambam, e os dois acabaram comprando passagens de avião para fugir para Madrid, na Espanha. Não se sabe se é o centro, né, da pesquisa, ou se eles estavam querendo só fugir do continente para não serem pegos. A gente não tem essa informação ainda, mas parece que o pessoal acabou fazendo uma fusão entre o genoma humano, né, praticamente o DNA da pessoa, e aí foi misturado com esse elemento chamado Givanium. O Givanium é um elemento que acabou dando propriedades para algumas criaturas de plástico, ou brinquedos, ou bichos de massinha, a ganharem vida. Mas o experimento, que é esse tal do The Devil, é basicamente o Bambam. E aí o que aconteceu é que na mistura do Dr. Uthman Adam acabou sendo colocado para dentro do Bambam, né, o genoma dele, e é basicamente uma clonagem. É como se o doutor tivesse se fusionado nessa criatura, mas é uma cópia dele, é um clone dele. Tanto que eles tentam conversar, né, com o Bambam e tudo mais, com o reconhecimento, né, do doutor. E aí o doutor mesmo tá ali tentando falar com ele, e ele fica confuso, do tipo assim, não, eu sou o doutor, não você. E aí acaba surgindo esse conflito, onde a criatura acaba acreditando que é o doutor, mas o doutor tá ali na frente, tentando explicar para a criatura que ele recebeu o genoma dele, e ele não é um cara original, ele é uma cópia. E aí acaba dando uma confusão na hora do teste, e aí o doutor é retirado do lugar porque o Bambam partiu pra cima dele. Quem tomou conta do projeto, ou quem só conseguia conversar, né, com o Bambam, né, já transformado, é a Everly Mason, a outra doutora que viu todo o caso e acabou também entendendo que o negócio tá ficando mais feio do que devia. E aí então o caso 6, né, que é o Bambam, acabou só conversando com essa doutora, e eles continuaram verificando se eles poderiam apresentar, né, o caso, melhor dizendo, né, a criação que eles fizeram, né, a mistura do ser humano com, né, o genoma ali, o Givanium, né, pra fazer esse bicho de massinha, se ele poderia ser apresentado para crianças, né, ou ser um negócio de entretenimento. E a doutora falou que não dá pra apresentar, o bicho tá totalmente instável. Depois de descobrir isso, a tal aranha, né, o Nab Nab, vem pra atacar a gente, e vem pra cima, né, na parte ali dos estoques, e tentando nos perseguir para justamente se alimentar. Outra coisa que a gente descobre, né, pelos arquivos e também pela própria Bambalina, é que os bichos do lugar também tentaram devorar as pessoas, tentaram engolir o cérebro dos funcionários, talvez para se alimentarem e também, sabe, continuarem vivos de alguma forma, mesmo tendo arquivos falando que eles não precisam, eles são criaturas não orgânicas e seria impossível deles estarem vivos, tanto que vai ter até uns QR Codes falando, né, que eles não podem estar vivos e não tem como isso ser real, mesmo eles criando, né, dentro da cabeça deles uma sensação de que eles estão vivos e de que eles são pessoas existindo e tudo mais. Mas não, são bonecos de plástico, de massinha, e que agora parece que esse sentimento, né, de comer e tudo mais foi clonado por conta do genoma, né, dos humanos que passaram para essas criaturas. E com isso a gente consegue chegar na sala que a tal pessoa, aquela voz misteriosa, está falando com a gente que está preso ali e precisa do cartão. Mas quando a gente entra na sala, a gente é surpreendido que do nada vem alguém dar uma porrada na nossa cabeça, e quando a gente abre os olhos, é o próprio Bambam. O Bambam fez isso porque a gente, olhando pra ele, a gente não acreditaria que um bicho daquele estaria falando conosco, e ele pega e nos sequestra e joga a gente na ala médica. Ali dentro da ala médica, a gente tem todos os cartões retirados e vamos tentar explorar um pouco mais o lugar pra ver o que pode estar acontecendo, mas o principal é fugir dali. A gente descobre que tem alguns funcionários que tentaram combater essas criaturas, porque algumas delas não têm consciência, por mais que receberam o genoma do ser humano. Parece que o experimento do Givanium acabou tirando, né, algumas coisas, né, de percepção de algumas dessas criaturas, fazendo com que elas ficassem vivas, ou pelo menos agressivas, para cima das outras pessoas dentro daquele complexo. Foi aí então que eles tentaram se armar de alguma coisa, principalmente reativando alguns canhões antigos, que talvez seria de algum armazém, ou pelo menos para servirem de enfeite de
alguns lugares para as crianças, mas esses canhões funcionam e tentaram utilizar nos monstros, mas parece que os seres humanos perderam e as criaturas acabaram vencendo. Tanto que o que tá ali basicamente é uma briga enorme, vários, né, Capitão Fiddles destruídos, e aí então tem um Capitão Fiddle gigante, que a gente vai conversar a respeito dessa criatura gigante e várias outras daqui a pouquinho. Bom, o que acontece também é que quando a gente tá ali, vai ter mais uma parte falando a respeito do Givanium, confirmando que eles não podem estar vivos, onde eles estão tendo consciência ou fazendo ou agindo, mas eles não sabem direito o porquê. Parece que o experimento saiu do controle. Fora que também os bichos no geral que foram, né, colocados com esse Givanium, com esse elemento, eles sofrem uma dor terrível e essa dor acaba fazendo eles ficarem muito agressivos e irem para cima dos funcionários do lugar. Tanto que o outro relatório que foi entregue é justamente o do Capitão Fiddles, que é chamado de criança macaco, justamente porque ele tem um level de inteligência, mas ele é extremamente ágil e ele é também agressivo. Não estava pronto na época, mas eles tentaram contornar, já tentando fazer como se fosse uma criança mais boazinha e tudo mais. Depois de um tempo, eles conseguiram fazer com que ele fosse realmente apresentado. Mas como a dor do Givanium acabou entregando, né, mais e mais coisas para essas pessoas e elas não sabiam como reagir, mais funcionários acabaram morrendo, né, no processo. E aí então é por isso que o lugar não tem funcionário, basicamente. Você tá sozinho e a gente nem sabe o que pode ter acontecido com as crianças. Depois da gente passar pelo puzzle ali que tem, né, o Capitão Fiddles gigante, maior até que o Jumbo Josh, muito absurdo, vai também falar a respeito, né, de outras criaturas, principalmente do Opila Bird, né, o Opila que por conta, né, deles terem criado para ser mãe dos outros passarinhos, ou pelo menos ter um instinto materno, isso também transportou para a criatura de plástico. Parece que também tem um pouco da intenção da criação dos bonecos também sendo transportada para quando eles acabaram sendo alimentados pelo Givanium, eles também terem essas características dos criadores, né, do que, tipo, deu a intenção de ser uma pessoa boa, meio que o bicho vira uma pessoa boa. Eu fiz o bicho ser uma mãe, então ele vai ser uma mãe. Se eu fiz o bicho atacado, ele vai virar um bicho atacado, melhor dizendo. E depois a gente tem um bicho do abismo aparecendo ali, né, tentando ver o que tá acontecendo. E a gente percebe que o Givanium talvez faça mais coisas do que a gente possa imaginar. Depois disso, a gente vai pra parte ali dos testes, né, pra gente voltar e tentar achar o cartão e também fugir daquele lugar, quando somos surpreendidos pela Opila Bird e a gente tem que se esconder. E a Bambalina veio meio que aparece ali pra tentar ajudar, mas a gente descobre depois que a Bambalina também é atacada. Ela pode ter sido uma das funcionárias do lugar e o genoma dela veio de uma professora, tanto que é por isso que ela tá ali dando aula e tudo mais, mas não se engane porque ela é atacada também. Passando pela parte das salas, né, dos fiotes de Opila, também fugindo da Celine, né, que vai vir nos atacar. Outra parte importante que a gente vai encontrar é um outro arquivo a respeito do Givanium, falando, né, que a creche não era perfeita, mas também vai identificar que o Givanium também fez algo esquisito com algumas das criaturas. Parece que algumas coisas do Givanium pode modificar, né, por dentro desses bichos, como se fosse um sangue, mas funciona como, mas não é um sangue propriamente dito. É como se surgissem parte de cartilagem e por partes assim de nervos que conectam e até expandem a criatura de dentro para fora e acaba fazendo com que ela aumente de tamanho e fique totalmente desfigurada. É por isso que o Jumbo Josh é todo estranho, né, absurdo, meio deformado das ideias, e também isso aconteceu com o Capitão Fiddle gigante e até aquele bicho do abismo. E aí temos mais um arquivo depois de fugir de muito bicho, passar por muito puzzle, aconteceu os caramba 4, onde a gente vai encontrar uma parte que são como se fossem plataformas, e a gente vai estar praticamente indo pro final para encontrar o tal do Bambam. E aí temos um outro arquivo falando que a criança que nós estamos tentando salvar escreve falando: mamãe, eu estou com a Claire e tá tudo bem. Agora a água viva nos salvou do grande pássaro e também do homem vermelho malvado. E aí agora a gente tá indo pra casa com a água viva. E a água viva tá levando as crianças pra algum lugar. Então pode ser que as crianças não passaram pelo experimento, mas pode ser que a água viva tenha salvo elas, né, do ruim ou de alguma coisa.
Independente de tudo isso, nós vamos avançar e temos mais ali uma conversa com o Bambam. O Bambam vai pedir desculpa que ele tentou, né, falar com a gente, mas talvez a gente não acreditaria por conta, né, que ele é uma massinha gigante. Fora que também ele tentou deixar a gente inconsciente para pegar algo enquanto a gente tava dormindo. O que que é? Ele não fala, mas ele fala que ele tá tentando salvar as crianças e tem um perigo muito maior dentro do abismo, que tá com as crianças presas lá. Ele fala pra gente correr, né, porque agora parece que tocou o alarme e a gente tem que ir no corredor do Opila Bird. E aí acontece, né, a perseguição frenética. Ele fala pra gente sobreviver tudo isso pra gente poder depois conversar com ele lá embaixo. Foi aí então que a Bambalina, o Jumbo Josh, todo mundo começa a vir pra cima da gente. E quando a gente chega bem na parte do elevador, a gente consegue ativar um botão secreto e aí o Jumbo Josh vem e pega a Bambalina no nosso lugar. A gente pega o cartão que tava com ela e consegue ir para mais para baixo dos complexos de Garten of Banban. E aí agora parece que vamos ter o capítulo 3 pra gente tentar ver o que tá acontecendo e aonde foram parar as crianças, e muito provavelmente o capítulo 3 vai ser a respeito da água viva, tanto que é a cara dela que tá já no capítulo 3 e tudo mais. Resumindo, fizeram alguns experimentos com o elemento desse Givânio, que acabou dando vida a essas criaturas, mas eles não queriam acreditar que eles ficaram vivos e acabaram misturando com o genoma humano para ver se eles conseguiam controlar essas criaturas de alguma forma. Mas o que aconteceu foi justamente clonar a pessoa, tanto que quando a gente tá conversando com o Bambam, a gente tá falando justamente com o Uthman Adam, né? Na verdade, uma parte dele que tá dentro da parte da massinha. Não é ele propriamente dito, é o clone que agora virou esse boneco de massinha, melhor dizendo. Bom, espero que tenha tudo ficado claro e qualquer coisa a gente vai trocando uma ideia nos comentários e em outros vídeos aqui no canal. Mas esse é o resumo da história de Garten of Banban 2. Muito obrigado por ter assistido, deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino. Pra vocês não perderem nada acontecendo aqui, são 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoal, tudo, sempre me despeço de vocês e até a próxima.